O tema que eu escolhi para essa noite é Restaurando a Vida em Família. Então eu quero falar sobre isso com você nessa noite. O texto que eu quero usar como base é o texto de Lucas capítulo 15, versículo 24. Lá está escrito assim: porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Amém? Vamos orar novamente? Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui essa noite, por podermos celebrar o nome de Jesus, por podermos cultuar o Senhor. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa mensagem, nessa palavra que já falou comigo. E eu desejo que fale ao coração de todos que aqui estão e que ela promova a transformação que só Jesus pode fazer. Em nome dele que nós oramos. Amém. Então eu desejo muito que tudo que a gente estudou aqui fale profundamente a você. Conversar sobre família é um assunto que nunca sai de moda, não é? A gente precisa sempre falar sobre isso. Afinal de contas, o grande desafio é viver debaixo da bênção e da vontade de Deus. E nessa mensagem eu gostaria de falar que não importa o quão difícil possam estar as coisas lá na sua casa, nunca perca a fé de que há esperança para as pessoas que estão feridas ali dentro do seu lar. Deus tem o desejo absoluto de restaurar o seu lar. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer dirigir os seus sonhos, os seus projetos. Deus quer
Salvador. Então, 3 coisas que são rebelião, reavaliação e retorno. Essas 3 coisas são as coisas com as quais eu gostaria de lidar nessa noite para conversar com vocês. E eu acredito que isso aqui poderá nos ajudar a compreender e como agir de acordo com a vontade de Deus para a nossa família. Então eu gostaria de chamar essas 3 coisas aí de estágios da rebelião. Então veja aí, o primeiro estágio que é a rebelião em si mesma. Olha o que é que diz Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Você conhece essa história. Evangélicos e não evangélicos conhecem a história do filho pródigo. Indiscutivelmente, em todo relacionamento entre pais e filhos, existe sempre uma luta pelo poder. Então, essa é uma batalha que acontece o tempo todo. Então, desde os primeiros meses de vida do bebê, a grande questão que se coloca na dinâmica familiar, sabe qual é? De quem é o controle? Pode perceber. Essa é a nossa grande batalha a partir do dia que nós temos filhos. De quem é o controle? Às vezes o bebê domina os pais. Às vezes o filho adolescente domina os pais. Às vezes o filho jovem domina os pais. E aqui a questão de domínio que eu estou querendo dizer, nem é o domínio no sentido de poder mesmo, quem é que manda mais. Porque não é esse tipo de leitura que a gente tem que fazer do contexto familiar. Mas a questão é a linha de respeito, a linha de papéis de cada um. Onde é que está o controle disso? Se você parar para pensar bem, desde bebês a gente lida com esse problema do controle. Quem é que está no controle? Então, na história que a gente vê aqui narrada por Jesus, o filho que foi embora, ele demonstrou uma confrontação clássica aqui, não é, com o pai, quando ele pede parte dos seus bens para ir embora de casa. É interessante a gente pensar nisso, porque como que ele poderia pedir isso ao seu pai, se o seu pai ainda estava vivo? Não é uma coisa interessante, não é? Você imaginou o seu filho chegar e falar assim, pai, essa casa aqui é do senhor, né? Então eu gostaria que o senhor vendesse aqui, não é? Já faz aí a meação, não é? Divide aí a parte e já dá para mim a parte que é de direito, não é? O que você vai dizer para ele? Você é louco, né? É isso que você vai falar, né? É óbvio, claro que não, não é? Isso não existe, não é? Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso. Seria a estupidez da estupidez, não é? E, além de tudo, a própria ilegalidade, né? Se levar isso à justiça, a própria justiça não vai homologar isso, não é? Eu falo com conhecimento de causa. Então, nós não temos como fazer uma coisa dessa. Mas esse filho fez isso. Ele chegou de uma maneira petulante e disse para o pai, cansei. Para mim aqui já deu, não é? Então, eu quero a minha parte para eu viver a vida da maneira como eu quero viver. Então, essa atitude desse filho mostra qual é o ensinamento que tem para nós. A legislação permitiria isso? Até mesmo dentro daquela cultura? Não. Mas eu acho que o ensinamento para nós aqui é outro. Sabe qual é? O ensinamento é para nos mostrar a rebelião do filho contra o seu pai. É assim, olha, eu vou quebrar a regra. Eu vou quebrar o costume, eu vou quebrar a própria lei para fazer o que eu entendo, o que eu quero fazer. Então, a gente sabe que a rebelião é uma coisa que nasceu no coração de Lúcifer. Ele é o primeiro rebelde da história. Um dia ele aloprou, né, enlouqueceu, e ele quis ser igual a Deus, e ele achou aquilo muito legal. Esse trono maravilhoso, por que eu não posso sentar nesse trono, né? Por que eu não posso ser o maioral? E aí ele monta uma rebelião no céu, talvez num dos textos e de umas menções bíblicas mais enigmáticas, né? E aí então ele é expulso com os caras que ficaram com ele, né? Com a turma dele. E aí, quando a gente pensa sobre essa questão da rebelião, que nasce a partir de Lúcifer, que depois vai se transformar em Satanás ou o diabo, a gente entende que todo ato de rebelião tem a sua raiz aonde? No inferno. Porque qual é o segundo momento de rebelião?
É a Eva passeando de boa, né, no shopping do Jardim do Éden, e aí de repente a serpente está lá na árvore e chama ela para uma conversa assim: ei, deixa eu falar uma parada para você. Você sabia que se a gente, que o Deus falou para você nem é tanto assim? E ela, mas e como é que é isso? E aí começa a acontecer uma conversa, e onde é que nós paramos? No pecado original. Então, esse é o problema. A rebelião, tá vendo? A gente volta àquela ideia do controle. Ele quer o controle para si. O homem, o ser humano, quer o controle. É o que está acontecendo aqui. E aqui é o sentido de rebelião. O Carlito Paes, né, o pastor da igreja da cidade, em São José dos Campos, ele disse que há restos do inferno na vida de todos os rebeldes. Então, esse é o grande problema. Sabe por que nós nos rebelamos? É o que ele diz. É porque tem resto de inferno em cada um de nós. A gente carrega coisas do pecado e às vezes ele fala forte dentro de nós. A rebelião, ela é um veneno que se espalha em todos os segmentos da sociedade, e é claro que, infelizmente, a nossa família não está fora disso. Na nossa história, nós lemos sobre um filho que abandonou o lar. É isso que nós lemos aqui. Mas se a gente for analisar bem, muitos filhos nem precisam sair de casa para abandonar o lar. Tem o seu próprio quarto, muitos filhos, não é? Então, os seus próprios equipamentos eletrônicos, com acesso à internet, os seus próprios amigos desconhecidos dos seus pais, e nesse contexto, esses filhos se enclausuram. Você não faz ideia, muitas vezes. Existem casos em que os pais são até proibidos de entrar no quarto dos filhos. Para mim é o limite do limite, né? Pais que não podem sequer entrar no quarto dos filhos. Muitos vivem como estranhos dentro das suas próprias casas. Por isso que é importantíssimo colocar limites enquanto há tempo. Há pouco tempo atrás, lançou-se uma série, acho que não foi no Netflix, né? A Adolescência, que quem não assistiu deve assistir, recomendo que assista. Trata muito a respeito disso, sobre abrir os olhos, conhecer melhor os filhos, não é? Não sermos às vezes tão ingênuos, achando que eles são tão bons quanto nós achamos que eles às vezes são, porque a gente tem dado para eles uma boa educação. Então, nós precisamos ficar atentos. Então, muitas vezes, esse abandono do lar nem é de fato uma saída da casa. Às vezes ele está dentro da casa, morando dentro da casa, mas ele, no seu coração, já abandonou o lar há muito tempo. A gente não pode esquecer também que tanto nós, como os nossos filhos, fomos gerados em iniquidade. Lá no Salmo 51 diz isso, né? Davi diz assim: eu fui gerado em iniquidade. Então, eu já nasço no pecado. O gene do pecado é transmitido quando acontece a fecundação. Não é? Ali já começa a brotar uma vida pecadora. E isso acontece porque nós fomos gerados em pecado e por pecadores. Então, é interessante a gente pensar que não é só o meu jeito que passou para o meu filho, não é só a minha cara que passou para o meu filho, o meu pecado também, o pecado é transmitido também. Então, a nossa luta contra o pecado acontece inclusive em casa. Mas uma coisa precisa ser lembrada aqui: a nossa carne está pervertida pelo pecado. Então, quando o seu filho estiver em contenda com você, não pense que ele é o seu inimigo, porque realmente ele não é o seu inimigo. É a carne que está falando mais alto, porque o seu filho, assim como você e eu, é mais uma vítima do pecado. Então, não leve para o lado pessoal. Ajude o seu filho a se aproximar de Deus. Quando o seu filho tiver um ato de rebeldia, não mate o seu filho, não é? Não queira ver ele morto, mas lute pelo seu filho, ore por ele, entenda que ali está um pecador diante de você. A mesma coisa acontece com os cônjuges, né? Tem um livro da editora Fiel muito bom, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Ele fala sobre casamento. É quando um pecador, um homem, diz para uma mulher pecadora sim no altar, um ao outro, e passam a conviver.
Então, por meio do casamento. E aí, por que tem tanto atrito? Por que tem tantas contendas? E aí ele usa o livro de Tiago como base, para dizer assim, olha, vocês não conseguem fazer diferente, vocês vão ter contendas mesmo porque vocês são pecadores. E a natureza humana puxa você sempre para as coisas erradas. Não é que por causa disso a gente, então tudo bem, então não tenho o que fazer. Não é isso. Nós somos vítimas do pecado, mas nós não podemos ficar presos a ele e precisamos pedir que Deus mude essa história. Mas a pergunta é, e se o meu filho já for adulto? Se ele não for uma criança? E se o meu filho já é um adolescente, ele já é um maior de idade? E se ele está nessa condição, como é que eu devo proceder se ele estiver agindo de uma forma deliberadamente rebelde? Então eu gostaria de mostrar para você aqui, por meio do texto bíblico, 3 decisões que você deve tomar. O que eu vou falar para você a partir de agora, não são coisas simples, não são coisas fáceis de se dizer, não são decisões fáceis de serem tomadas. Mas eu entendo que pelo texto bíblico há um ensinamento para nós, como famílias, para que a gente possa lutar pela restauração, talvez pelos caminhos mais difíceis, mas certamente pelas orientações de Deus para a nossa vida e na disciplina mais correta de acordo com a sua palavra. A primeira coisa que talvez você deva fazer é deixar o seu filho ir. Porque o versículo 13 de Lucas 15 diz assim, poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu. Ele foi. Então o texto aqui já está implícita a ideia de que o pai não o segurou. E ele partiu para um país que ficava muito longe. Muitas pessoas dizem que nós criamos os nossos filhos para o mundo, não é? Mas eu creio que a melhor frase que nós deveríamos dizer é que nós criamos os nossos filhos para Deus. Amém? Então, não crie o seu filho para o mundo. Crie o seu filho para Deus. Nós todos estamos aqui, fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Então, crie o seu filho para Deus. Nós sabemos que cedo ou tarde os nossos filhos irão sair de casa. E sair de casa aqui, como eu já disse, pode ser tanto no sentido literal, como pode ser também a escolha dos seus próprios caminhos. Você deve deixá-lo ir. A segunda coisa que eu quero dizer aqui para você é, você deve deixar que ele tome as suas decisões. O mesmo versículo, ele diz, ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. A história bíblica contada por Jesus diz que o jovem partiu da casa do pai para viver num país distante, desperdiçando seus bens. Então, é interessante isso, né? Porque ele queria ficar o mais longe possível do seu pai, para fazer tudo o que ele desejava, né? Tudo que desse na sua cabeça, sem que ninguém ficasse lhe dizendo o que deveria e o que não deveria fazer. Então é assim, eu não vou ali no bar da esquina, eu não vou no bairro, eu não vou na cidade vizinha, eu não vou ficar no Paraná, eu vou para outro país, eu vou longe daqui. Onde é o mais longe que eu consigo ir do meu pai? É lá que eu quero ir. Não é fácil quando um filho parte, não é. Não é fácil quando uma família está sofrendo uma decisão impensada e rebelde de um dos membros da família. Mas deixar cometer os próprios erros pode significar uma forma de aprender por meio da dor. Isso não é uma coisa fácil. Não imagino que um pai e uma mãe ficaria feliz em ver o seu filho partir de maneira rebelde. Mas talvez ele precise disso, para que ele aprenda por meio dos seus próprios erros. Como eu disse, eu sei que isso é muito difícil, mas talvez ainda precisamos entender o quanto pode ser preciso. Eu li sobre um velho, experiente, um senhor muito experiente, um idoso, que era um pai, e ele disse o seguinte sobre os seus filhos. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li, ele dizia assim, olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria menos por meus filhos e os levaria a fazer mais por si mesmos. Talvez sirva como lição para nós também. Se como pais e mães nós assumirmos tudo que é de responsabilidade dos nossos filhos, nós estaremos tirando deles a oportunidade de aprenderem o que é ser responsável por alguma coisa. Infelizmente, nós temos vivido essa grande batalha de dar muito aos nossos filhos. Talvez porque não tivemos na infância,
talvez porque hoje a gente tem uma condição legal e a gente quer oferecer o melhor para eles. E muitas vezes, por causa disso, os nossos filhos não estão se tornando homens, não estão se tornando mulheres. Continuam sempre sendo meninos e meninas que não estão preparados para os enfrentamentos da vida. Uma terceira coisa, você deve deixar que ele colha as consequências de suas escolhas. Não apague. Versículo 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. O que é fácil demais para ganhar, é fácil demais para gastar. Ele pegou a sua herança toda, que trabalho ele teve? Nenhum, só pegou tudo e partiu. E aí, do mesmo jeito que foi fácil de pegar, foi fácil de dilapidar. A rebeldia, ela sempre cobra um preço, e normalmente esse preço é muito alto, pode perceber. Todas as vezes que existe desobediência, existem feridas, não é? Todas as vezes que existe desobediência, existe feridas. Obediência, sabe o que é obediência? É por isso que a gente tem dificuldade com obediência. Obediência é submissão, não é? Toda obediência é submissão. Ora, porque se eu falo para você, olha, faça assim, e você faz, você não se submeteu, é o que eu falei? Se o seu patrão diz para você, faça dessa maneira, e você obedeceu, submissão. Se o seu cônjuge diz assim, olha, faça dessa forma, e você faz, é submissão. Se você como pai diz para o seu filho, faça assim, é submissão. Se eu como pastor digo para um outro líder da igreja assim, olha, vamos fazer dessa maneira, é submissão. Então isso é obediência, não é verdade? É por isso que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade com a obediência porque a gente tem dificuldade em submeter-se. Mas sabe o que é submissão? Submissão é proteção. Porque se eu digo para você assim, para o líder aqui, usando o mesmo exemplo, faça dessa maneira. E aí ele faz, e se der errado, ele não vai precisar dizer depois assim, foi o pastor que mandou fazer. Eu já sei, porque eu já havia falado para ele fazer assim. E quando a coisa ruim acontecer, qual é a minha postura? A postura mais correta de eu dizer, olha, eu orientei de fazer dessa maneira. Então, se houve erro, começou em mim. Está vendo? A submissão é proteção. Proteger o líder, não é? Não é assim que funciona? Não é assim que funciona com o seu filho? Filho, faça dessa maneira. O filho vai lá, faz e dá tudo errado. E aí ele volta para o pai choroso. O pai deu tudo errado. Não aconteceu nada do jeito que você dizia. O que o pai vai fazer? Eu falei, não é isso. O pai vai abraçar e, filho, tudo bem, eu orientei você, falhei, mas vamos tentar consertar isso. Percebe? Submissão é proteção. Quando acontece a mesma coisa no casamento, quando a gente fala isso para o nosso cônjuge, olha, eu acho que esse não é o caminho, vamos fazer dessa maneira? Tá bom, vamos fazer assim. E aí o outro decide dar errado. O cônjuge que ama, ele não vai dizer assim, eu falei. Não, ele vai dizer assim, poxa, eu falei, a gente errou, mas está tudo bem, vamos juntos consertar isso. Submissão é proteção. Obediência é submissão, submissão é proteção. Mulheres que, por exemplo, não se submetem biblicamente ao seu marido, vão se machucar, porque perdem a proteção. Percebe? É óbvio que a gente está falando aqui do marido que ama a sua mulher, se submetendo à palavra, se submetendo ao senhorio de Cristo. Isso é óbvio, não é? Existe uma massa que se move no mundo, dizendo, não é, de uma revolução, não é? A gente não precisa disso, porque se a gente se submete ao senhorio de Cristo, a gente vive as palavras de Paulo em Efésios e em Colossenses, que são os textos que se relacionam a essas palavras, de uma maneira muito tranquila. A gente não tem dificuldade com a submissão, com o respeito e com o amor. Isso é tranquilo para nós. Então, é óbvio que a gente está falando nesse contexto. O marido é o líder, porém ele é o líder até o limite da Bíblia. É assim que funciona. A esposa se submete ao seu marido. Agora, olha que interessante nesse exemplo. Não é a qualquer homem que ela se submete. Não é. A Bíblia diz que ela deve se submeter a quem? Ao seu marido. Então, preste atenção no que eu vou falar. O pastor não manda na vida das pessoas. Hoje, por exemplo, a gente tem visto uma moda nas igrejas de pastores que comandam a vida das famílias. Não é? Ele manda na mulher do outro, ele manda no marido da outra. Ele manda no filho do outro. Ele não tem esse poder, isso não é outorgado a ele. A Bíblia diz, cada marido ame a sua mulher, cada esposa respeite quem? O seu marido. Essa linha é perfeita
quando nós agimos assim. É claro, nós estamos falando no contexto familiar, é óbvio que nós nos orientamos um ao outro, é óbvio que existe uma escala de liderança em todo e qualquer ambiente, não é só na igreja, no trabalho, na escola, enfim, mas a gente está entendendo isso num contexto espiritual aqui em relação à família nesse momento. Então, o marido a esposa se submete ao seu marido, não é a qualquer homem. O marido deve amar a sua mulher e não a qualquer mulher, percebe? Então, por meio da palavra, a gente entende que amor e submissão, eles geram bênção e proteção para a família. Olha como a Bíblia faz um trabalho perfeito para que a família caminhe bem. Isso tudo precisa estar muito claro para todos nós na nossa vida. Bom, mas agora eu quero falar para você sobre o segundo estágio. E o segundo estágio é a reavaliação. Então, olha o que dizem os versículos 17 a 19 de Lucas capítulo 15. Ele diz assim: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. É interessante isso aqui, né? Essa é a parte mais comovente do texto. Porque o mesmo filho que diz para o pai: eu quero a minha parte da herança, agora ele volta dizendo: me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, o que você vê nesse rapaz? Você vê uma nova atitude. Você vê agora que esse rapaz, ele mostrava humildade e submissão. Resultados de um processo de reavaliação pelo qual ele passou. Quem o reavaliou? Nesse contexto, ele mesmo. Ele reavaliou. Porque ele viveu as experiências. Porque o seu pai deixou ele ir. O seu pai deixou ele quebrar a cara lá. Sofreu demais com isso. Mas deixou que ele partisse, para que ele mesmo, na sua louca consciência de reinvenção da sua história, caísse em si, e olhasse para a sua própria vida e dissesse assim: cara, minha vida está muito zoada, que bagunça que eu fiz, que confusão em que eu me meti, que situação que eu estou, eu vou voltar para o meu pai, olha o que eu vivia lá, olha o que eu estou vivendo agora, que a minha vida está uma turbulência. Os meus amigos se afastaram quando a minha grana acabou. Então, tudo que eu tinha acabou e agora ninguém me dá mais nada. A única coisa que eu tenho para comer é a mesma coisa que esses porcos comem. Cara, meu pai é dono de uma fazenda e eu estou aqui. Que vida miserável. E aí ele volta para o pai e ele diz: pai, olha, me aceita como um dos seus trabalhadores. Está bom demais para mim. Se eu tivesse ideia de tudo que eu vivi, isso aqui para mim é como se fosse uma vida de rico. Então, a gente vê nesse rapaz uma nova atitude. Então, aqueles que viram aquele jovem rebelde sair de casa e agora voltar humildemente, puderam comprovar a verdade de que, por nós mesmos, a gente nunca pode mudar a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. É Deus que promove as mudanças. Então, talvez você precise deixar o seu filho partir, para que ele tenha um encontro com Deus. Talvez aqui esteja uma tentativa de resposta à pergunta: por que filhos de pais crentes se desviam? Talvez é porque eles nunca foram crentes. Talvez é porque eles nunca tiveram, embora crentes, nunca tiveram um momento especial com o Senhor. Talvez porque falta-lhes eu não sei se existe isso, um choque de realidade espiritual. Talvez eles precisam de um grande susto na sua vida, para que eles tenham um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, com Deus. Porque a gente não consegue mudar, não é? Então, já conversei com pessoas, com esposas, por exemplo, aos prantos, porque o seu marido perdeu a cabeça, decidiu ir embora, reinventou um novo amor, inventou um novo amor, e foi embora, e a esposa ficou sofrendo, e os filhos ficaram sofrendo. Também já conversei o contrário, maridos que lutaram para manter o seu casamento, mas não teve mais jeito, a sua esposa decidiu inventar uma nova história, e foi embora de casa, e aí sofrimento, mas eles não conseguiram mudar. Alguns voltaram, mas alguns não conseguiram mais voltar, não teve mais como fazer isso, mas Deus promove as mudanças. Então, aquilo que a gente não consegue fazer,
é Deus quem vai fazer, porque Deus é o Deus do impossível. Então existe um limite, há um ponto em que não conseguimos mais ir. Isso serve para todas as coisas, para a pessoa que está internada em estado terminal no hospital. Então o médico faz tudo que pode, a gente como igreja faz tudo que pode, você como família, dedica tudo que você pode pelo seu querido familiar que está lá internado. Mas há um limite que você não consegue entrar mais. E aí você tem que derramar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, está nas suas mãos, tudo que eu podia fazer está feito. E isso serve para a nossa família, talvez para o seu casamento. E dizer assim, Deus, e fazer mesmo, né? Tudo que eu posso fazer, você faça. E depois você derrama nas mãos de Deus aquilo que você não pode. Talvez em relação ao seu filho, faça tudo que você pode fazer na sua relação com Deus em primeiro lugar, porque esse é o maior exemplo. Não adianta você querer que seu filho volte para Deus, se nem você consegue ter uma boa relação com ele, com Deus, não é? Então, conserte a sua vida com Deus, e agora você diga, Senhor, agora eu vou me empenhar em oração, em amor pelo meu filho, em compaixão, para que o Senhor mude essa história, porque agora não está mais no seu alcance. Então, independentemente de quanto tempo possa demorar, existe um processo de reavaliação que leva ao remorso, muitas vezes primeiro, mas que não para por aí, porque se parar no remorso, termina como Judas, né? Porque Judas foi remorso. E aí ele acaba com a sua própria vida. Mas tem que ser algo, como diz Paulo numa de suas cartas, que conduza essa pessoa ao arrependimento. Então levou um tempo até aquele rapaz, até que ele se decidisse finalmente em voltar para casa. Quando é que isso aconteceu? Quando a sua vida estava numa desgraça miserável. Quando a situação dele estava insustentável, insuportável. E aí ele cai em si. Pode ser o último momento, pode ser aos 45 minutos, não é? Aos últimos segundos da partida, pode ser que seja. Bom, ele voltou não somente para mudar as roupas que ele vestia, ou o seu local de trabalho, mas para mudar de forma definitiva os seus relacionamentos com a família e os demais, né? E aquele sentimento do seu coração para com o seu pai. Portanto, a gente está falando aqui de uma mudança completa. É assim, olha, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. Acabou. Eu quero agora uma vida totalmente nova. Então, como os pais, portanto, devem agir nesse estágio da reavaliação com os filhos? Só para assegurar isso um pouco mais aí no seu coração. Em primeiro lugar, orando. Pais nunca devem deixar de orar pelos seus filhos. Nunca. Então faça isso constantemente, todos os dias, desde o ventre até a idade adulta. Ore pelo seu filho ainda no ventre aí, coloca a mão na sua barriga e ora pelo seu filho, para que ele seja não um filho para o mundo, mas um filho para a glória de Deus. Faça isso constantemente, todos os dias, desde o ventre até a idade adulta, quando se casarem, formarem as suas famílias. Nunca pare de orar pelos seus filhos. E aí já estende a sua oração para o seu genro, a sua nora, para os seus netos. Ore, continue orando pelos seus filhos, a vida toda, nunca pare, todos os dias de orar pelos seus filhos. Todo dia, todos os dias, eu oro pela vida da minha filha e pelo meu genro. Todos os dias, em todas as minhas orações, eu sempre oro por eles, pela nossa família, pelo meu casamento e pela minha filha e pelo meu genro. Todos os dias. E quando um dia eu tiver netos, vou orar por eles e todos os dias vou orar pelos meus netos. Não desista nunca de orar por sua família. Segunda coisa que você deve fazer, entregue nas mãos de Deus. Então, quando você cultivar a rotina da oração por seus filhos, é necessário você ter o cuidado para não querer gerenciar a situação, porque esse é o problema. Você precisa entregá-los nas mãos de Deus ao orar. Então é reconfortante para um pai, para uma mãe, saber que aquilo que está fora do seu controle, nunca está fora do controle de Deus. Talvez no seu olhar está tudo perdido. Meu Deus, meu filho está numa situação, ou a minha esposa está vivendo está uma loucura a minha vida. A minha família está uma bagunça. Então continue orando. Faça aquilo que compete a você e ore pela sua família. E há coisas que você não consegue fazer mesmo. Então não tente gerenciar isso. Deixe que Deus controle, coloque nas mãos dele. E em terceiro lugar, esperando pacientemente. Talvez das três, essa seja a coisa mais difícil. O processo de reavaliação na vida de uma pessoa sempre vai levar muito tempo. Então, sempre haverá para os pais
um período de espera. Sempre. Pode levar mais tempo para alguns do que para outros. Mas não desista de orar, de esperar pacientemente, de entregar nas mãos do Senhor, deixando que Deus tome conta da situação. Então, nesse processo, a minha palavra para você é: não tente abreviar a disciplina de Deus. Isso aqui é dificílimo, porque você vai orar e você vai querer que Deus responda imediatamente, porque nós somos assim. Mas talvez Deus não tenha esse processo. Talvez o processo de Deus é longo. Ele precisa disciplinar mais o seu filho. Ele precisa disciplinar mais o seu cônjuge. E nessa, Deus talvez está precisando disciplinar você mesmo, para que você reveja a sua própria vida, os seus próprios erros, no meio dessa bagunça toda, nesse contexto todo que foi vivido ali. E aí então vem o terceiro e último estágio, que é o que eu chamo aí de o estágio do retorno. Olha o que é que diz Lucas 15, 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Bom, finalmente o dia mais esperado chegou. A parábola não diz quanto tempo esse filho ficou lá fora. A gente presume bastante tempo, porque ele tinha muitos bens, ele levou um tempo para dilapidar os seus bens. Depois ele foi para um lugar distante, então ele deve ter levado um tempo para chegar até ali, possivelmente. Mas o dia chegou. Depois de muita dor, de muita espera, o filho mais novo decidiu voltar para a casa do seu pai. E aí ele tinha apanhado muito da vida, demais. E aí ele aprendeu grandes lições, a duras penas. Talvez ele chegou magro, não é? Talvez chegou com cicatrizes, talvez chegou com doenças, chegou feio, bagunçado, não é? Como escreveu o Carlito Paes, eu vou citar ele aqui novamente, ele disse que aquele filho voltou graduado na Universidade das Cabeçadas. É assim que ele voltou, não é? Então, se hoje você tem o seu filho longe e vê que ele está reavaliando os seus caminhos, eu vou dizer uma palavra agora aqui de esperança para você. Isso é uma palavra de fé. Comece a preparar a sua festa. Amém? Se você percebe que o seu filho, o seu cônjuge, ou alguma circunstância que está acontecendo na sua casa, as pessoas estão reavaliando, ou as pessoas que estão vivendo o problema, estão reavaliando, ou sofrendo o problema, reavaliando, comece a preparar a sua festa. Deus está trabalhando no meio dessa confusão toda, no meio desse caos todo. Esse é o momento, então, de você começar a cultivar a sua esperança. Não importa o quão longe o seu filho esteja, não importa o quão longe o seu cônjuge esteja, e longe aqui não precisa ser necessariamente saiu de casa, volto a dizer, talvez ele está dormindo na mesma cama que você, mas ele está completamente longe de você. Não importa o quão longe esteja, se você estiver seguindo aos processos até aqui apresentados pela palavra de Deus, creia que é possível a chegada do dia do retorno. Amém? Vamos confiar nisso. Existem 3 atitudes aqui também, que aquele pai tomou quando o seu filho voltou para casa. E aqui é uma lição para nós. Essas são as 3 posturas que pais e mães devem adotar quando o seu filho retorna. Pode usar também quando o seu casamento retorna, quando as circunstâncias voltam ao eixo principal. Então, olha só, a primeira coisa é: ame seu filho fielmente. Versículo 20. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Então, não importa quão longe o seu filho tenha ido, não importa. Ou quanto tempo você tem esperado, a porta da reconciliação deve sempre estar aberta. Amém? Não importa. Você deve deixar sempre a porta escancarada para esse retorno, criando todos os meios e as possibilidades que estiverem ao seu alcance para que isso aconteça. É claro que essa advertência serve para todo mundo, como eu disse. A gente deve sempre evitar dizer aquela famosa frase assim: eu te disse. Essa é uma das piores, né? Eu falei, não é? Casais não deveriam usar isso entre si.
apesar de todos os erros que são cometidos no casamento. Meu Deus, quantos erros a gente comete no casamento. Eu já cometi um monte, a minha esposa já cometeu um monte. Vocês já cometeram um erro aí no casamento? Aí, pessoal? Obrigado. Eu já estava entrando em pânico aqui, falei, será que sou só eu, né? Então, muitos erros, eu não sei nem quantos erros a gente já cometeu no nosso casamento, né? Quanta vergonha a gente já passou, né? Quanta besteira, quanta bobagem a gente fez e falou no nosso casamento. Mas a gente tem que entender que esse tipo de comentário não vai ajudar em absolutamente nada. E o mesmo serve para o relacionamento entre pais e filhos. A gente precisa exercitar o amor dentro do nosso lar. Então, ame o seu cônjuge. Ame os seus pais, ame os seus irmãos. Tudo bem, pode continuar zoando seu irmão, não é? Que acho que é uma das coisas mais legais que tem, né? A gente aprontar com o nosso irmão, é divertido demais isso. Mas não deixe que isso estrague o seu amor pelo seu irmão, não é? Às vezes eu acho que nós nos esquecemos do ensinamento de Jesus lá em Mateus 22, 39. Lá ele diz assim, olha, ame o seu próximo como a si mesmo, não é? Também, isso aqui também inclui os nossos familiares, viu? Às vezes a gente fala, ame o próximo, a gente sempre olha para o outro lado da rua, né? Aquela pessoa, aquele colega de trabalho que é chato, o nosso patrão que é ruim, a gente sempre, aquele irmão da igreja que a gente não suporta, né? Não é assim? A gente sempre olha assim, mas a gente esquece de olhar, ame ao próximo na minha própria casa, na minha própria família. Às vezes a gente pensa nas pessoas de fora e esquecemos de praticar o amor dentro da nossa própria casa. Portanto, ame o seu filho fielmente. A segunda coisa é, aceite o seu filho incondicionalmente. O mesmo versículo 20 na outra parte diz, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. Então a conclusão da história narrada por Jesus é uma cena de aceitação que nos emociona. O pai, ele não esperou que o filho percorresse todo o caminho até que chegasse em casa. Essa parte é belíssima, né? Quando ele avista o filho, imediatamente ele sai correndo ao seu encontro. Isso aqui é lindo, porque o pai está esperando. Porque se você avista à distância, é porque você já está aguardando a chegada. E quando ele vê o filho à distância, isso é lindo, o filho estava estragado, sujo, maltrapilho, talvez magro, como eu disse, mas o pai reconhece o seu filho, ainda pequenininho, lá à distância, ele reconhece o seu filho, e ele corre na direção dele. Então, ele não esperou que o filho se justificasse, ele não esperou que ele se lavasse para abraçá-lo, nada disso. E é aí que está a beleza do gesto do pai, esse amor incondicional. Ele não estabeleceu nenhuma condição para amar o seu filho. Uma das linguagens mais poderosas do amor é a linguagem física. Foi o que esse pai exerceu aqui. Então, deixa eu dar um conselho a vocês, pais, mães também, mas talvez aqui mais até aos pais. Pais, vocês precisam abraçar e beijar os seus filhos. A afetividade física, ela é fundamental para a afirmação de um sentimento de pertença a uma família. Muitos pais que estão aqui, muitos homens que estão aqui, contam histórias sobre as suas famílias, de que foram maltratados pelos seus pais, que nunca receberam um abraço de seus pais. Lembram-se de uma história que eu contei aqui, de uma pessoa que nós aconselhávamos uma vez, e ele estava vivendo problemas conjugais, e a grande reclamação da sua esposa era justamente a falta de carinho do marido, e aí ele contou a sua história e disse assim, olha, a única vez que eu me lembro que eu tive um contato físico com o meu pai, eu tinha uns 8 anos de idade, ele diz, e aí eu corri na direção do meu pai e eu pulei no colo dele. E aí, no mesmo pulo que eu pulei no colo dele, ele me jogou no chão, como se fosse uma mola, né? Bateu ali e foi direto para o chão. E a resposta do pai foi o seguinte, homem que é homem não senta no colo de outro homem. Então, esse é o único contato físico que eu me lembro de ter com o meu pai. Percebe? Então, eu sei que essa talvez seja a realidade, infelizmente, de homens que possam estar aqui. Mas não replique isso. Transforme isso numa lição para a sua vida de dizer assim, eu vou fazer exatamente o inverso com os meus filhos, abraçá-los e beijá-los. E se você recebeu o carinho e amor da sua família, muito mais então, para você fazer isso, passar isso adiante na sua casa. Quando nós somos carinhosos
e compreensivos com os nossos filhos, dificilmente eles irão procurar carinho e compreensão em outros lugares e no tempo errado. A verdade é que muitos filhos que se afundam no sexo é justamente porque eles não tiveram afeto dentro de casa. E aí aparece alguém que se aproveita dessa situação e, infelizmente, muitas adolescentes acabam sendo levados justamente por causa disso. Só há mais uma coisa importante a ser dita aqui. Na história de Jesus, contada por Jesus, o pai, ele não comete nenhum erro com o filho, não é? Portanto, ele não precisa fazer confissões por si mesmo, ali na parábola. Porque, na verdade, aquele pai é a representação do próprio Deus. Bom, mas não é assim nas nossas casas, não é? Pais também erram. E talvez no retorno dos nossos filhos, confissões mútuas precisam ser feitas. Nos nossos casos, talvez não é apenas o nosso filho que vai dizer para Jesus assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Talvez eu tenha que dizer para o meu filho assim, filho, eu também pequei contra o céu e contra você. Então, vamos consertar a nossa relação. Então, que seja assim na sua casa. E terceiro lugar, perdoe seu filho completamente. Olhem os versículos 22 a 24. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Então esse anel no dedo do filho e as sandálias nos pés são sinais, sabe do quê? De autoridade outorgada. Isso aqui significa restabelecimento de confiança. E aqui a parábola se torna suprema, porque o filho tinha gastado muito mal a sua herança. Mas o pai restabelece o filho à sua condição de filho e devolve a ele a dignidade de que maneira? Não é apenas colocando o anel e a sandália no pé. Isso é símbolo de uma coisa muito maior. Responsabilidade confiada. Isso não é uma coisa interessante? Você gastou a nossa grana, cara. Não é? Mas o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar você na posição de filho de novo. E como filho que você é, você recebe de novo responsabilidades. Ele está dizendo assim, eu confio em você. Eu tenho certeza de que tudo que você passou agora, trabalhou em você, e você vai ser diferente. Você vai saber gerenciar as coisas agora, de maneira responsável e de maneira confiada. Sabe o que é isso aqui? Isso é perdão pleno e irrestrito. Você ganhou a minha confiança no exato momento em que você caiu em si e voltou do seu erro. Perdoar não é esquecer. Isso aqui é outro, o nome disso é outra coisa, é amnésia, tá certo? Perdoar é decidir não remoer mais o passado. Isso é perdoar. Então, será que nós seríamos capazes de uma atitude como essa, com um filho que voltasse para casa arrependido, depois dele ter feito o que bem quis com o dinheiro da família? Será que casais poderiam se perdoar mutuamente por erros cometidos que entristeceram e amarguraram os seus corações? Será? Eu sei que isso aqui que nós estamos falando não é uma coisa fácil, não é. Eu deixei essa mensagem por último, porque eu entendo que ela é o nosso desafio mais pesado. Mas eu também sei que o perdão completo pode libertar e pode restaurar a vida de uma família. Amém? Eu quero encerrar dando para vocês palavras de esperança. Existe esperança para você. Existe esperança para a sua família, ainda que a sua família esteja ferida. Na verdade, de alguma forma, todos somos filhos pródigos, andando errantes por esse mundo. Então é por isso que nós precisamos do amor de Deus. Lá na primeira carta, o apóstolo João disse assim, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados, olha como isso casa com a parábola do filho pródigo. Somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Paulo está dizendo assim, olha, a pessoa que eu era e o que Cristo fez em minha vida, o que Deus me transformou, somos de fato filhos de Deus. A história do filho pródigo representa exatamente como Deus lida com a nossa rebelião, com a sua, com a minha rebelião. Quando nós buscamos a Deus, Ele simplesmente faz o mesmo que aquele pai fez.
Ele nos dá uma segunda chance. Ele toma a nossa vida em suas mãos e remodela. Então aquilo que estava completamente perdido, num caos, Ele transforma em algo cheio de sentido e propósito. É isso que Ele faz conosco. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Quando eu preparava essa mensagem, eu parei um momento e pensei o seguinte: se eu não fosse um filho de Deus, se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, mais do que isso, se Cristo não tivesse me encontrado, como seria a minha vida? No meio das minhas crises, no meio dos meus momentos difíceis, nos meus dias de tristeza, se em Cristo eu não encontrasse o sentido e o propósito para o meu viver, o que seria de mim? Então, quero que você pense assim também. Onde você estaria? Em que terra distante você estaria, se Cristo não tivesse encontrado você? Então, todos nós temos uma natureza carnal e caída pelo pecado. E por isso, todos nós precisamos de resgate. E só Deus pode fazer isso. Então, a minha palavra final a você é: Deus quer transformar famílias para a sua glória. Se nós desejamos que a nossa família seja arrumada, que a nossa casa seja arrumada, a gente precisa fazer então a nossa parte de nos arrependermos, de confiarmos e de nos posicionarmos em obedecer a palavra de Deus para a nossa família. Então a minha palavra final a você é: que Deus abençoe a sua família. Amém? Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. E nessa oração eu queria te convidar a pensar sobre a sua família. Talvez a sua família está passando por esse momento. Talvez lá na sua casa você está vivendo esse conflito. Alguém está distante. Talvez está realmente geograficamente distante. E você queria tanto esse retorno. Talvez alguém da sua casa que seguiu a Jesus e agora não está seguindo mais. E você gostaria muito que essa pessoa voltasse. Um filho, um cônjuge. Talvez essa é a sua situação hoje. Talvez você está aqui e você está longe de Deus. Você apenas está aqui. O que já é um grande passo, porque você decidiu estar aqui. É o início de uma jornada. É a proposta de Deus. Você pode escolher continuar como aquele filho pródigo, desfrutando dos prazeres que o mundo oferece. E olha que não são poucos. Eu sei que eles te tentam. Eu sei que os prazeres do mundo te buscam. Acontece o mesmo comigo. Eu também sou tentado pelos prazeres do mundo, assim como você. Mas quando nós deixamos nos entregar a isso, nós sofremos as consequências. E no primeiro momento acontece como o pródigo. Ele desfruta porque as coisas estão indo bem, ele ainda tem dinheiro no bolso. E aí você caminha. Mas vai chegar um dia que tudo vai acabar. Você vai olhar para os lados e não terá ninguém. E aí a pergunta é: você vai continuar comendo lavagem de porco? Ou você vai voltar para a casa do Pai? Esse é o desafio que Jesus nos chama. O lado de cá também não é uma vida fácil, porque você precisa abrir mão dos prazeres que estão do lado de lá. Mas a questão é que o fim que te espera do lado de cá é com Cristo, porque é na casa do Pai. Não se pode garantir isso na terra distante.